Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Estamos bem? Sempre. Então, gente, começou tudo de novo, né? Prisões, pega militar, e será que prende Bolsonaro? Será que não prende? Eles estão tentando, né, gente? Mas, para a gente poder entender esse momento, nós precisamos voltar no tempo. Até 2016. Por que você está falando isso, Ruth? Porque o próprio Bolsonaro deixou esse... Se liga, tá? Numa entrevista muito informal, não tinha nada a ver com mídia, com nada, ele estava no barbeiro fazendo a barba, né? Ele está descansando lá na pousada do ex-ministro de turismo dele, e ele deu uma dica. E aí sim, gente, a gente tem que repensar. A gente tem que repensar algumas coisas. Primeiro, o Bolsonaro, ele já está preso. Eu já fiz vídeo sobre isso, ele está preso, tá? Pela inegibilidade, ele está preso, porque tudo que ele fala vai ser usado contra ele. Bom, enfim, mas, então ele não pode chegar e, olha, foi assim, 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 assim. Ele joga. Quem pegar, pegou. E é essa a nossa função, pegar. Vamos pegar? Então, a gente vai ouvir, primeiro, o que ele tem a dizer. E daí a gente começa, tá? Vamos dar uma olhadinha. Postagem, não sei quem foi, falando sobre a teoria Zavascki, né? Que foi um acidente ou sabotagem, mas ele morreu. Se ele não tivesse morrido, o Brasil hoje, pode ter certeza, estaria numa normalidade, não nesse clima belicoso em que se encontra. Não teríamos esses presos em Brasília, 17 anos de cadeia. Que covardia, 17 anos de cadeia para a mulher. Errou ao usar o batom, né? 17 anos. Ele foi lá, em 2016, teoria Zavascki. E sim, lá começou todo um plano, tá? Plano de quem? Gente, a gente tem que lembrar de toda a história, quem ficou no lugar dele, quem era o presidente. Mas a foto de capa que eu botei e a foto do velório do teoria Zavascki já revela tudo. Tudo. A gente tem que lembrar que sim, tudo estava caminhando, tá? Nas eleições de 2018 para que o Alckmin viesse presidente. O Alexandre de Moraes tinha sido secretário de segurança do Alckmin, tá? Na época, PSDB, e já falamos em vários vídeos aqui nesse canal, PSDB é casado com PMDB. Então, Temer e Alckmin sempre caminharam juntos, tá? Alexandre de Moraes começou a sua brilhante carreira com o Alckmin e depois passou a ser ministro do Temer, tá? Tava tudo caminhando muito bem. Eu só estou repassando o que eu já disse nesse canal, em outro vídeo, tá? Já há algum tempo atrás. Mas vamos lá, vamos repassar de novo, tá? Tava tudo ali. As mídias já davam como certo o Alckmin. Nas pesquisas eleitorais, a gente só viu o Alckmin. Lembrando que o Alckmin, um dígito. Por quê? Porque no meio do caminho tinha uma pedra. Essa pedra se chamava Bolsonaro, tá? Mas a gente vai um pouquinho mais para trás, é só para lembrar que estava tudo pronto. Mas por que estava tudo pronto? Gente, estava acontecendo a Lava Jato. O Lula estava preso, a Lava Jato rolando. Só que a Lava Jato caminhou até o ponto de chegar no PSDB. Foi aí que desandou o caldo. Por quê? Porque os grandes, né, os poderosos, estavam deixando. Por quê? Prende o Lula, tira o Lula da jogada e tá tudo bem. E foi o que aconteceu. Prenderam o Lula, trouxeram provas, não estou dizendo
que foi golpe porque sim, existiu. E a gente vai ver isso segundo ao próprio STF, tá? Ficaria mais fácil, facilitaria a chegada do Alckmin, tá? Mas é o que eu falei, a Lava Jato caminhou. E quem estava com todos os processos na mão do que estava acontecendo na Lava Jato, quem estava encabeçando isso, quem estava investigando tudo, quem estava fazendo tudo, era o Teori Zavascki. E, por tudo que sabemos e por tudo que vimos, ele era incorruptível. Esse é o ponto. E ele não ia abrir mão de investigar tudo que precisava. Então, a gente tem que olhar de novo para a cena do velório dele, tá? Porque ele não abriria a mão. Certo? E o que aconteceu com o Teori Zavascki, a gente já sabe. O avião caiu em Paraty e tal. Só que, gente, na época, houve, e a gente vai relembrar isso, houve rumores de que, isso foi noticiado, tá? Que o avião dele já estava sendo monitorado, quer dizer, ficou uma coisa assim, né? Será que foi? Será que foi um acidente? O jornal The Guardian, na época, né, publicou que nenhum problema mecânico no acidente do avião que matou o juiz no escândalo de corrupção no Brasil. As gravações do voo sugeriram que não houve mau funcionamento do equipamento, alimentando intensas especulações sobre a causa do incidente, que na verdade foi o acidente, que matou o Teori. Tá? E continua a matéria. Entra Alexandre de Moraes, que foi o substituto nomeado pelo presidente Temer para a Zavascki, enquanto servia como ministro de Justiça e Segurança Pública do governo Temer. Antes da sua nomeação, em 2016, de Moraes estava à disposição do presidente Temer, que teria sido alvo de um hacker que tentava chantagear o presidente com informações comprometedoras e fotos que obteve do telefone roubado da esposa do Temer. De Moraes entrou em ação a pedido de Temer e prendeu o suposto hacker no piscar de olhos. Acho que se poderia dizer que Temer lhe devia uma coisa quando nomeou para o chefiar o judiciário. Gente, se a gente lembrar disso, já pisca mais alertas agora com tudo que a gente tem vivido. Tá? Será que essa história existiu ou foi o pretexto para essa nomeação? Ou, isso é uma luz, a segunda luz, se isso realmente existiu, foi implantado pelo próprio Dom Caricone, né, para chegar onde chegou, a chantagem não teria partido do próprio? Especulações. Mas a verdade é que isso veio com a morte do Zavascki, né? E como é que estava rolando a história toda da Lava Jato, né? Bom, que a gente falou, já tinha sido... O Lula já estava preso, tudo que tinha que se falar do PT já tinha sido dito, né? Porém, é o que eu falei, a coisa ia prosseguir. E vamos ouvir um pouquinho agora, né? Mais um pouquinho não, vamos ouvir um pouquinho. Faz 7 anos da morte de Teori Zavascki, o fiador da Lava Jato que morreu no auge da operação. Em 6 de março de 2015, Teori Zavascki autorizou a abertura de inquérito para investigar 47 Dá uma olhadinha, gente, nas fotinhos, de quem ele estava investigando. Duduzinho, o próprio Alckmin, vocês estão vendo a foto do Alckmin? Né? O Neves lá, o Neves, né? Pessoas que
não poderiam se sujar tanto, né? Tinha que estar limpinho. Tanto que Duduzinho está no poder, voltou para o poder aqui com a Prefeitura do Rio, né? Porque o Alckmin, gente, tem Kassab, tá? Olha lá, tem Kassab no canto de lá, tá? Tem o Neves, que disputou com a Dilma. E embaixo, quem? Alckmin. Percebe? Alckmin. Tá? São fora as outras figuras, né? Mas essas me chamaram mais atenção. Kassab, Alckmin, Duduzinho Paz, né? Eles estavam na O esquema de corrupção da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. Em 25 de novembro de 2015, Teori Zavascki determinou à Polícia Federal o cumprimento de 4 mandatos de prisão, com as prisões do senador Delcídio do Amaral e do banqueiro André Esteves. 5 de maio de 2016, Teori Zavascki deferiu a medida requerida na ação cautelar 4070, que determinou a suspensão de Eduardo Cunha. Em 11 de maio de 2016, Teori Zavascki negou o pedido do governo para anular o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Com a decisão, o Senado manteve a votação que decidiu pela abertura do processo de afastamento temporário da presidente do Palácio do Planalto. Em 13 de junho de 2016, Teori determinou que a investigação envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse devolvida ao juiz Sérgio Moro. Em outubro de 2016, Teori negou pedidos de liberdade movidos pelas defesas do ex-ministro José Dirceu, da Casa Civil, e Antônio Palocci, Fazenda e Casa Civil. Ele era relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e, na época, analisava uma série de delações premiadas que impactavam políticos com foro privilegiado. Um mês após a homologação das delações de executivos da empreiteira Odebrecht, o avião que nesse estava caiu no mar cerca de 30 minutos após a decolagem em um dia chuvoso. Segundo o CENIPA, o órgão que investiga acidentes de avião no Brasil, o mau tempo e a desorientação espacial provocaram o acidente que vitimou Teori, deixando a cadeira do Supremo Tribunal Federal livre e sendo sucedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Teori era conhecido por se restringir aos autos, não dava entrevistas e preferia apenas se manifestar nos processos. A verdade é que sem a coragem de Teori, o Brasil nunca teria descoberto o maior esquema de corrupção da história do país. Bom, é isso, né? É só pra gente entender o que estava rolando, para quem não lembra, ou para quem, né, ainda era muito jovem e não prestou atenção lá, poder entender, porque tem muitos jovens que estão acreditando em tudo que está vivendo agora, porque a cabeça não estava lá por falta de idade, por falta de interesse da juventude, né? Então a gente tem que relembrar, tá? E o Teori, a gente vai ver um pouquinho do que o Teori pensava com relação, que a gente acabou de ouvir, né? Que ele era voltado para os processos e pronto. Mas, assim, o que ele pensava sobre o comportamento do próprio Supremo, dos próprios juízes, como deveria ser, né? Ao Judiciário cabe resolver as crises de cumprimento do ordenamento jurídico. Isso é que define o papel do Judiciário na sociedade. O ministro falou também da importância do princípio da imparcialidade na justiça. O princípio da imparcialidade supõe uma série de outros pré-requisitos. Supõe, por exemplo, que seja discreto, que tenha prudência, que não se deixe contaminar por holofotes. É preciso que o juiz tenha serenidade, que ele não seja contaminado por paixões. O papel do juiz, senhor vereador, é de resolver conflitos, não é de criar. Será que é isso que nós estamos vendo com Alexandre de Moraes, Barroso e os coleguinhas? Não, né? Eles adoram um holofote, eles criam conflitos, enfim. Essa era a postura do Zavascki. E aí aconteceu o acidente, né? O avião que caiu foi monitorado por 16 dias antes, 16 dias consecutivos. Por quê? Por quem? Pra quê? Entende? E bom, como nós já dissemos, né, ele estava com a Lava Jato na mão. Então, a gente agora vai entender
por outro ministro do Supremo, tá? E que aí a gente vai falar assim, ué, agora eu não entendi nada. O que um outro ministro acreditava e falava sobre a Lava Jato? Vamos dar uma olhadinha. Ministro, o senhor se referiu aí na questão da Carol, na resposta para ela, à possibilidade de criminalização da política como um mal a ser evitado. Mas muito se diz que esse fenômeno da criminalização da política teve seu grau máximo, foi exacerbado pela Lava Jato, que foi uma operação grande, a maior de combate à corrupção, da qual o senhor foi um entusiasta de alguns dos resultados, inclusive defensor de algum dos marcos dessa operação, que depois veio a ser bastante questionada depois da explosão da Vaza Jato, do caso dos vazamentos. Qual é, em retrospectiva e analisando tudo que veio depois, a análise que o senhor faz da Lava Jato? O senhor acha que ela teve esse condão de criminalização da política ou que ela foi mais positiva do que... Gente, antes dele responder, só lembrando que a Vaza Jato veio através do Verdivaldo, completamente esquerdista, ligada ao PT e ao PSOL, tá? Então, ele trouxe isso para quê? Qual o esquema? Derrubar a Lava Jato. Isso ficou conhecido como Vaza Jato. Isso já tinha acontecido. E ela pergunta ao Barroso, incluindo a história da Vaza Jato. E vamos ver. Acho que ela foi criminalização da política, não. O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo. Não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Desvio de dinheiro, de gerente devolvendo 150, 180 milhões de reais, não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política, isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. Entenderam? Institucional e sistêmica. Então, de alguma forma, se ele está falando que foi sistêmica, não pode ter sido só o PT, só o Lula. Tinha um sistema. Entende? De novo, voltamos para aquelas carinhas que a gente viu ali, principalmente Alckmin, Kassab. Vocês lembram dessa última eleição, né? O Kassab lá envolvido com o PL, eu tinha feito um vídeo que o Bolsonaro estava preso ao PL, aprisionado, e explico por quê. Tá? E tá lá, a carinha do Kassab e do Alckmin. Eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. Eu não sou um revisionista nessa matéria, não. É claro que você pode encontrar um erro aqui, um erro ali. Agora, vocês viram? Eu não sou um revisionista, porque foi o que fizeram com a Lava Jato. Foi o que fizeram para justificar, liberar o Lula, tá? E punir um juiz apenas, que foi de primeira instância, que foi o Sérgio Moro, e um promotor apenas, que foi o Dallagnol, tá? Sendo que já tinha chegado ao TRF4, já tinha passado 4 instâncias. E quem foi penalizado? O Sérgio Moro, né? Estranho, né? E ele fala, eu não sou eu não sou revisionista. Os melhores advogados criminais do país, de lupa, acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação. E ela mudou o Brasil. Infelizmente, houve decisões judiciais das quais eu discordo que retardaram um pouco esse processo. Quais decisões judiciais que retardaram um pouco e que ele discorda? Quais? Seria a do Fachin de soltar por questão de CEP, e ele era discordante,
Olha como é que tá ficando interessante o negócio. A sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. Eu acho que talvez isso não tenha podido ser canalizado ainda da melhor forma, mas a verdade é que talvez a política ainda não tenha mudado. Acho que o judiciário está mudando lentamente, a iniciativa privada já mudou, compliance passou a ser um departamento obrigatório nas empresas e a sociedade deixou de aceitar. É cada vez mais difícil hoje no Brasil um vigarista andar sossegado na rua. E ele tinha consciência disso, inclusive de um vigarista andar sossegado na rua. Então, peraí, gente. Isso tudo tá ligado a estar na mão do Teori Zavascki. O Teori Zavascki sofre um acidente e puff. Assume, né, o aliado, digamos assim, de Alckmin e Temer. E aí, de repente, esse muda todo o discurso. Não foi só ele não, tá, gente? Mas esse tem um papel muito importante no que nós estamos vivendo hoje. Tá? Hoje. E ele é muito conivente, ele é muito atuante no que o que está acontecendo de errado com o Brasil hoje. Então, peraí. O que mudou? Né? Então, ele validou tudo da Lava Jato. Ele validou. Ele validou. Então, ele sabe quem é Lula. Ele sabe quem é Alckmin. Ele sabe que agora estão os dois, Lula e Alckmin. E ele sabe, e ele validou, e ele criticou de uma maneira muito educada, muito fina, muito discreta, a atuação do coleguinha que invalidou todo o processo, né? Ele invalidou a atitude do Fachin, se mostrando discordante, falando não sou revisionista. O que aconteceu? Né? O que aconteceu? Bom, o filho do Teori Zavascki, assim que aconteceu, ele fez uma publicação. O PMDB está no poder desde sempre e, como todos sabemos, estava com o PT aproveitando tudo de bom que o governo pôde dar, até que veio a Lava Jato. Gente, é do Francisco Prem Zavascki, o filho. A ordem sempre foi a de parar a operação. Isto está gravado nas palavras dos seus líderes. Todavia, ao que parece, até para isso o PT era incompetente. E ao que tenho notícia, de fato, o PT nunca tentou nada para barrar a Lava Jato. Sim, ao menos o pai sempre me disse que nunca tinha tentado nada com ele. Ou seja, o Teori Zavascki falou para o filho que o PT nunca tentou nada com... O PT nunca tentou. Quem tentou? Quem tentou? Vamos ver de novo? O PT nunca tentou nada para barrar a Lava Jato. Ao menos o pai sempre me disse que nunca tinha tentado nada com ele, o que sempre gerou fortes críticas de membros do PMDB. Estão entendendo a jogada? O PMDB do Temer. O problema é que as investigações começaram a ficar mais e mais perto dos líderes, né? E os líderes do PMDB viram como uma única saída realmente brecar a operação a qualquer custo. Quem fez isso?
PMDB, Temer, com um aliado do Alckmin, Moraes, né? Brecaram a qualquer custo. Para isso, precisava do poder. Derrubaram a Dilma e assumiu o Temer para fazer o que era preciso ser feito. Não que a Dilma fosse inocente. Houve a pedalada. Houve. Tá? Mas, como agora, já houve várias pedaladas do Lula e não tem 2 anos de governo. E ninguém tomou providência. Senta em cima e faz de conta que não viu nada. E o Eduardo Cunha fazia isso. Fazia de conta que não via nada. Ele só resolveu botar o impeachment quando o Temer deu um aval. Derrubar a Dilma e assumir o Temer. Do que eles são capazes? Será que só pagar pelo silêncio alheio? E aí a gente vai chegar em muita coisa. Ou será que derrubar avião também está valendo? Gente, afirmação do filho. O pai sabia de tudo isso. Sabia quanto cada um estava afundando nesse mar de corrupção. Ele sabia de quanto cada um estava afundando. Então, era uma questão de valores para afundar. E aí a gente vê a mudança radical do Barroso. E a gente vai chegar nesse ponto. Nesse mar de corrupção. Não é por acaso que o pai estava tão aflito com o ano de 2017. Aflito ao ponto de me confidenciar que havia consultado informalmente as Forças Armadas. Olha aí, eu falei que tinha que voltar. A gente começou com a história que está acontecendo agora, das prisões. E que tinha obtido a resposta de que iriam sustentar o Supremo até o fim. Que gente cínica. Não tem coisa que me embrulha mais o estômago do que lembrar que no dia do velório do meu pai, diante de tanta dor, ainda tive que cumprimentar os membros daquele que foi apelidado, naquele mesmo dia, de o cortejo dos delatadores. Impeachment já. Desculpe o desabafo, mas não tenho como não pensar que não mandaram meu pai. Precisa de mais clareza? Talvez precise. Bom, gente, deixa eu ver aqui, é que eu estou tentando organizar pela ordem, né? E aí, diante disso, a gente se pergunta por que que o Barroso, de repente, mudou numa postura, né, de tudo que ele falou, para perder o mané não amola. Bom, gente, vamos ouvir um outro Supremo e tentar juntar pecinha. É um modelo de governança corrupta, algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Tá? É um modelo corrupto de cleptocracia. Então, não é uma coisa só PT. Din-din. Din-din. O din-din manda mais que tudo. Tá? O Gilmar Mendes, nessa mesma entrevista, ele fala sobre quanto se tinha. Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. É um dinheirinho bom, né? Para voltar a ganhar a eleição. Pagando quem?
Os Supremos? Como que volta? Quem liberou não foi o Supremo? Quem mudou a visão não foi o Supremo? O próprio Gilmar Mendes estava a favor da Lava Jato. Entende? Ele estava a favor. O que ele está falando é sobre o que a Lava Jato conseguiu apurar. De repente ele tomou pavor da Lava Jato. O Barroso mudou pro rampeiro, perdeu o mané. Do próprio PT. Né? Do próprio PT. Porque, gente, até o Fachin tinha votado a favor da condenação dele. E, de repente, veio a história de CEP. É muita grana, né? São bilhões. Dividido por 10, porque não era 11, porque um tinha sido eliminado. Tá de boa, né? Tá não? Tá de boa. Né? E o negócio ficou muito escancarado. Muito. Tá? De uma forma que começaram a atropelar tanta a ganância do poder, gente, o dinheiro. Faz muita coisa. Esse dinheirama todo que Lula quer, que a gente fala, é para comprar o Aerojanja, é para ele. Não, é para manter isso. Esses aumentos insuportáveis de impostos, essas pedições de dinheiro lá fora, com a sacolinha de esmola, pedindo para fome, é a fome desses que ele está mantendo. Desses, vocês sabem quem, vocês estão vendo quem. E o negócio ficou tão escancarado, gente, que a gente tem que lembrar do desembargador Sebastião Coelho, né? Que ele era vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Então era bem ali, né? Como o Supremo Eleitoral. Ele era regional e tinha o Supremo Eleitoral, né? E ele jogou a toalha, né? Vamos dar uma olhadinha no que ele disse na época, só para relembrar. Há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes na terça-feira passada e eu esperava sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso... Ele fez sim uma... E vocês vejam o que ele fala, de guerra ao país. Porque Bolsonaro era só uma pedra no meio do caminho. Bolsonaro não foi preso, mas aqueles de 8 de janeiro estão presos a mando dele. Ele prendeu um monte de gente se colocando como vítima. Como vítima, não de Bolsonaro, mas dos brasileiros. Por quê? Dos brasileiros que estão vendo isso, que estão entendendo, que se lembram sim do que aconteceu com Zavascki, que foi vendo passo a passo a mudança de tudo. Tirar Lula, juntar Lula com Alckmin, depois que o plano do Alckmin em 2018 deu errado, ainda tentaram matar a pedra através de Adélio. E eu já disse, eu não acredito no PT, o PT estava preso, e como disse o próprio Zavascki, o PT não tinha tentado nada. De novo, olhemos para o quadro. Alckmin, Kassab. Alckmin, Kassab. Tá.
Há pouco tempo apareceu um hacker dizendo que foi o Kassab que bancou ele para ficar monitorando o Bolsonaro na época do Adélio. Entende? E o Sebastião estava acreditando que a chegada, a posse do Alexandre seria realmente uma substituição honesta à vaga do Zavascki, e ele viu que não. Não. Era para dar continuidade a um plano. Discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar desse, senhor presidente. Eu não quero Enquanto participar eu disso. estiver aqui Gente, tem tanta coisa nessa simples fala, eu não quero participar disso. Disso o quê? Disso o quê? Da trama, da corrupção, da sabotagem, da propina. Disso o quê? Entende? já digo que vou pedir os 90 dias para dar tempo dos servidores do meu gabinete, alguns comigo há mais de 20 anos, procurarem a localização adequada para o seu trabalho. Eu vou, até o último dia, cumprir, seja aqui... Não, gente, é isso, né? Ele tenta alocar todo mundo, não deixar ninguém mal, mas é isso. É isso. Ele foi claro. Eu não quero participar disso. E hoje em dia, ele é muito atuante contra tudo isso. Ele não saiu para se esconder, para se calar. Ele saiu para poder ter a liberdade de ir contra. Entende? Assim como o Marco Aurélio Melo, quando saiu e deixou o cargo, começou a falar muita coisa. Ao contrário do Joaquim Barbosa, que saiu calado. Mas o Joaquim Barbosa, lá já tinha falado, Bolsonaro foi o único que não caiu nessa de propina e de esqueminhas. Então, o problema, gente, não é o Bolsonaro, é uma organização para manter o poder, que eu já falei em alguns vídeos, era sempre o casamento PMDB, PSDB, vindo de vice ou de frente, de vice ou de frente, desde o Sarney, que também tem uma morte no meio do caminho, a de Tancredo. E estava tudo bem. O Lula, que não é nenhum santo, é uma corja só, mas quis crescer a mão e ficar, se perpetuar no poder. E aí eles, falavam, vamos embora tirar na Lava Jato. Só que o Teori Zavascki, junto com o Sérgio Moro, com o Dallagnol e etc., não estavam visando tirar o PT, mas tirar a corrupção generalizada, sistêmica. E aí trouxeram nomes que não podiam. E aí, o avião caiu, o outro foi perseguido, foi caçado, e tá aí, nada, que é o Sérgio Moro e o Dallagnol do mesmo jeito. E aí chega o Sebastião Coelho e fala, eu não quero participar disso. Mas não para se retirar completamente, mas para poder enfrentar isso. Então, gente, foi daí que começou. Foi daí que começou. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo sequência, porque esse aqui já tá grande, tá? Só sobre os militares. Então, depois vocês já vão logo pro outro vídeo assim que eu postar, tá? Mas vamos deixar a conclusão com o Bolsonaro. Não querem acabar comigo, querem acabar com o Brasil. Eu só estou no meio do caminho. Sim, gente, porque Bolsonaro é passageiro. O povo brasileiro é permanente. E como é que eles querem acabar? Implantando o comunismo, já está sendo. Aquele mesmo comunismo da Venezuela de Maduro. E o Lula não omitiu isso. Não omitiu. Ninguém está preocupado com o Bolsonaro, não, gente. O Bolsonaro é só a pedra, porque quem foi preso até agora foram muitos, menos o Bolsonaro. Tá?
Para quê? Para dar medo ao povo e não ao Bolsonaro. Todas essas prisões não é para deixar o Bolsonaro quieto, é para deixar o povo apavorado e quieto, que nem o gadozinho indo para o matadouro, para caminhar quietinho para o comunismo de Maduro. Olha o Dom Ratão. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro e aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. Então o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho inclusive feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. É isso, gente. Vocês entenderam? Que o que a gente está aqui agora do militar é o próximo vídeo, tá? Só sobre isso. Mas faz parte de um sistema. Em 2016, o negócio começou a ficar apertado com mais covardias, tirando pedras. E a primeira pedra foi o Teoriza Vasque. É isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo no coração de cada um de vocês e fui.